Amém. Irmãos, nós somos muito gratos a essa igreja, né? Porque nós, claro, muito do que somos, muito do que aprendemos, temos da palavra, aprendemos aqui, né? Final dos anos 70, viemos para Suzano e lá para o Monte Sião, São José, e ali essa igreja muito ajudou a nossa família, e formamos a igreja ali, graças à ajuda e à intervenção da primeira igreja batista Suzano, né? E a minha esposa está lá atrás, a Tatinha. A Tatinha é fruto do trabalho aqui também, foi batizada pelo pastor William, né, aqui na igreja, fruto do trabalho da Nilza Bispo, lá no Jardim São José, e hoje estamos aqui, graças a Deus. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias, 1 Timóteo 4, versículos 1 até o 4. Tem também o meu filho, está com ela, desculpa, o Lucas, ali, aquele garotinho ali, ele não quer ficar de pé lá, ele ficou de pé, é o Lucas, o meu filho. Abram suas Bíblias, Lucas, 2 Timóteo 4, versículos 1 até o 5. Amém? Segundo Timóteo 4, versículos 1 ao 5. O texto diz assim: na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino, e eu os exorto solenemente, pregue a palavra, esteja preparado a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sua doutrina, e, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo seus próprios desejos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Você, porém, seja moderado em tudo, suporte os sofrimentos e faça a obra do evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Amém? Irmãos, nós temos visto, a gente vê 96 anos da primeira Igreja Batista Suzano, e durante todos esses anos, eu acho que os irmãos têm acompanhado que tem crescido no Brasil, nos últimos 50 anos aí, tem tido um crescimento muito grande na igreja. Se vocês observarem, um crescimento numérico. Isso é muito bom, claro. Se nós observarmos, crescimento numérico é ótimo, é excelente, porque nós temos isso, que a igreja chamada evangélica brasileira ela tem se expandido e crescido. Mas, infelizmente, esse número ele vem somado a uma baixa qualidade no Evangelho de Cristo. Nós temos uma grande quantidade, uma alta quantidade de pessoas, mas uma baixa qualidade no que nós chamamos de evangelho puro, evangelho de Cristo. Nós vemos isso aí aparecido ao longo do tempo, pessoas, ideias para ele. Então, você teria que pedir determinasse para Deus, Deus faria para você automaticamente. Se você quisesse um carro 0 km, você iria determinasse para Deus, e Deus daria para você aquele carro 0 km. E surgiu essa teologia da prosperidade. E as pessoas começaram a correr atrás dessa teologia da prosperidade. Interessante é que não buscavam o que Deus tinha para eles, o que eles podiam fazer para crescer, mas buscavam coisas para o seu próprio interesse. E surgiram também algumas igrejas, algumas ideias fundadas nessa ideia. Uma terceira também teologia aí, herética que nós vemos surgir também, ao longo do tempo, foi aquela teologia que nós podemos chamaram de bênção-maldição, a teologia da bênção e da maldição, né? Que diziam que toda pessoa carregava do passado uma maldição que teria que ser tirada, e que havia demônios por todas as partes, cada demônio, cada local, cada principado habitava num local, numa cidade. Vocês viam que nas entradas da cidade tinha até aquela frase, essa cidade pertence ao Senhor Jesus. Era tipo um afastamento de demônios da cidade, usava-se aquela frase, ficou um mantra, né, que isso pertence ao Senhor Jesus, eu pertenço ao Senhor Jesus. Então criou aquele mantra, que como aquele mantra afastaria as potestades. E começou-se a dividir demônios por exército. Existe um principado em Suzano, um principado em Mogi, um principado em São Paulo. E criou-se essa ideia da demonologia muito forte. Eu conheço pessoas que eram daqui, que foram levados por essas ideias e foram para outros lugares e começaram a fundar igrejas e vieram com essa ideia forte, né, da bênção e da maldição. Nós tínhamos as chamadas sextas-feiras da libertação, que qualquer igreja que você passava na porta tinha sextas-feiras da libertação para livrar você daquela caça de demônios que você estava sendo sobrepujado, né?
Então, nós vemos algumas dessas, essa foi uma das teologias também, dentro dessa ideia herética que surgiu. Vieram muitas outras, mas eu queria destacar também a nossa contemporânea, a nossa moderna. Claro que surgiu também a teologia herética também da contextualização, né? O que é a contextualização? Contextualização é você trabalhar um local, um costume, um grupo, e você evangelizar de acordo com o costume daquele grupo e com o jeito que aquele grupo vive. Claro, a Convenção Batista faz isso, nós temos a Missão Batista Cigano, nós temos a Missão Batista Underground, nós temos a Missão Batista Rastafari. Então, nós temos muitos trabalhos assim que são contextualizados. Mas o grande problema, irmãos, é que surgiu uma época que houve uma contextualização na igreja e que essa contextualização começou a ocupar o lugar do Cristo na igreja, de Jesus. O primeiro lugar que era para ser de Jesus tornou-se a contextualização. Por exemplo, surgiu um movimento gospel no Brasil. E surgiu no movimento gospel o grupo de rock. Vamos supor, nada contra, eu até gosto de algumas músicas aí de rock, desse ritmo. Mas esse movimento pró-rock and roll tomou o lugar central de Jesus na igreja. Ao invés de Cristo ser o centro, tornou-se os grandes artistas, os grandes grupos, os fã-clubes, e você não ia mais na igreja para adorar a Jesus, mas você ia na igreja para ver uma banda tocar. Então, isso se tornou muito forte no Brasil, infelizmente. Chegando hoje nos nossos dias, irmãos, a questão aqui é que eu quero colocar é bem claro, existem situações dessas que são proveitosas, mas o grande problema é quando, como eu disse agora, é quando esta situação, esta teologia, ela toma o lugar do Cristo no culto. E o Cristo deixa de ser o centro, e essas coisas tornam-se o centro no lugar dele. Esse é o grande problema. Outra coisa também, chegando aos dias de hoje, hoje nós vivemos os dias da igreja pop, a igreja amiguinha, a igreja legal, né? A igreja dos cults, né? A igreja onde que você não pode falar contra o pecado, que você vai estar julgando. Você não pode julgar, porque quem vê o coração, quem conhece o coração, é somente Deus. Você não conhece o coração do outro. É uma teologia contrária ao que a igreja ensina como repreender, redarguir, dizer que está em pecado, corrigir. É uma teologia que ela vai na contramão dessa passagem bíblica que nós vemos agora. É uma teologia que ensina que você pode vir a Jesus, você pode servir a Jesus, mas você não precisa abrir mão da sua vida que você vive, aquela vida louca, aquela vida de qualquer jeito que você vive lá. Nós vivemos hoje a igreja dos grandes artistas, dos nomes pop, dos fenômenos da nossa atualidade, que declaram em alto e bom som que são evangélicos, são servos de Deus, mas que não dão testemunho, não vivem a vida de Cristo, em Cristo, e vivem de qualquer maneira, vivem uma vida totalmente depravada, mas segundo a igreja pop, segundo a igreja popular, você não pode julgar, porque se você estiver julgando, você está tão errado quanto aquela pessoa. Então você não pode julgar. É uma teologia contrária à palavra de Deus. O que acontece nos nossos dias é que nós temos pastores que não estão pregando a verdade. Eles estão amaciando o cérebro das pessoas. Eles estão falando palavras bonitas para as pessoas. Falando coisas que as pessoas querem ouvir, não aquilo que Deus fala. É por isso que nós temos os fenômenos cults hoje. Grandes pastores famosos que sentam no seu banquinho e ficam falando palavras bonitas, e não denunciam o pecado que agride a palavra de Deus. Não denunciam. Infelizmente. Com isso, nós sofremos grandes prejuízos para a nossa teologia verdadeira, para a palavra de Deus. Qual é o primeiro prejuízo? Dentro do texto que nós vimos. Imaturidade espiritual. A igreja de hoje vive uma imaturidade espiritual. A igreja de hoje não experimenta o alimento sólido, como diz em Hebreus 5:12. Precisam viver toda a vida e todo o tempo de leite, leite e leite. Não alimentam-se da matéria, da palavra de Deus verdadeira. Nós temos hoje crentes imaturos espiritualmente, que não crescem na palavra. Segunda coisa, nós temos uma superficialidade doutrinária, ou seja, a doutrina da palavra é superficial.
Nós temos pessoas hoje que você pergunta para ela quantos animais Moisés colocou na arca, ele não sabe responder. Infelizmente. Vocês acharam que eu errei, né? Pois é. Mas é Noé, claro. Mas quando você fala quantos animais Moisés foi na arca, a pessoa não sei, um casal de cada. A pessoa não foi Moisés, foi Noé. É verdade, é verdade. Esses dias, no meu serviço, comentando com alguns irmãos ali, eu falei que Isaías tinha profetizado 5 anos nu, eles acharam que eu era louco, acharam que não existia isso na Bíblia. Muita gente não sabe disso. Então, são coisas assim na palavra, claro que isso muita gente não lê, não estuda mesmo, mas coisas do Novo Testamento, coisas que têm a ver com a nossa fé, coisas que têm a ver com a igreja de Cristo, coisas que têm a ver com permanecer na palavra, no ensino. Como diz Paulo, procura apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem de se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Infelizmente, hoje, nos nossos dias, as pessoas não conhecem isso. As pessoas querem apresentar-se perante Deus, mas com propósitos próprios, de querer algo para si. Não para saber o que Deus quer das suas vidas. Não para saber o que Deus pretende dele, ou o que Deus deseja da sua vida. Eu conheço pessoas que estão na igreja há muitos e muitos anos e vêm brigando contra Deus, porque querem que Deus faça aquilo que eles querem e não querem deixar Deus fazer a sua vontade em suas vidas. Infelizmente, isso é superficialidade doutrinária, não conhecem a palavra. Outra coisa também, existe o exagero quanto à fé. O que é o exagero quanto à fé? O exagero quanto à fé é o seguinte, muita gente, eles querem colocar a sua fé nos líderes da comunidade, nos seus templos, nas suas igrejas. Eles não colocam a sua fé em Cristo, não colocam a sua fé em Jesus. Se vocês andarem por aí, irmãos, vocês virão painéis imensos de igrejas, e esses painéis, 30%, 40% desses painéis têm a foto do representante da igreja. Certo? Uma mensagem e embaixo, bem pequenininho, o nome de Jesus. É verdade. Existem hoje pessoas que vão porque querem ir atrás de fontes de água da bênção, querem ir atrás de rosas ungidas, querem ir atrás de igreja de não sei de quantas coisas. Então dão nomes, diversas maneiras, fazem campanhas mais loucas que existem, porque acham que a sua fé está centrada nisso. Esses dias eu ouvi num depoimento de uma moça, ela falou assim, olha, eu estou firme com Deus, não usa o nome de Cristo, usa o nome de Deus, estou firme com Deus, porque Deus me trouxe aqui, e eu preciso ver algo para mim ter fé. Eu vendo esse algo, eu tenho mais fé. Eu pensei, isso é idolatria. Isso é idolatria. Infelizmente, dentro da igreja evangélica brasileira, hoje existe muita idolatria. As pessoas estão correndo atrás de coisas para verem, sendo que a fé nós não vemos, a fé nós sentimos, a fé é um fundamento nas nossas vidas. Aquilo que nós cremos, nós vivemos, nós não precisamos ver para crer, nós cremos para ver. Outra coisa também é a apostasia. Irmãos, o que é apostasia? Apostasia é quando as pessoas se enveredam por caminhos escusos, que começam a afastar da verdade de Cristo. Infelizmente, a igreja evangélica brasileira hoje, se vocês observarem, irmãos, aquelas pessoas, aquela igreja que não está firme no fundamento de Cristo, estão se enveredando pelas apostasias. Estão pregando heresias dentro das igrejas. Aliás, o que é heresia? Heresia é quando a pessoa fica dentro da igreja, pregando a Bíblia, mas de forma errada. Isso é heresia. Falsas religiões e heresias. As falsas religiões, eles já saem, eles já se mostram. Mas a heresia é pior, porque a pessoa fica dentro da igreja de Cristo, e dentro da igreja de Cristo ela fica ensinando em verdades, coisas que não têm a ver com a palavra. Fica inventando coisas e dizendo que a palavra de Deus dá fundamento para isso, e arruma muitos seguidores para isso. Infelizmente, a apostasia está crescendo muito nos nossos dias, e as pessoas têm abandonado as Escrituras. Outra coisa que nós conversamos até domingo pela manhã, domingo passado lá no Leblon, quando o Anésio estava dando a lição ali,
nós vemos que as pessoas estão dando muitas distorções do avivamento de Cristo. O que é o avivamento? O avivamento é quando Deus fala ao seu coração, Ele toca no seu coração e chama você para fazer algo dentro do reino de Deus. Isso é avivamento. Se você duvidar de mim, estude a história dos grandes pregadores, começando lá com Lutero, Wesley, Wycliffe, vai olhando todos esses homens que foram grandes homens de Deus, e você verá que avivamento verdadeiro foi quando Deus tocou no coração desses homens e chamou esses homens para mudarem a história e mudarem o momento que eles viviam. Isso é avivamento. Quando Deus toca no seu coração e chama você para algo. Irmãos, eu estava há um bom tempo, eu mudei em 2019 aqui para Vila Figueira, perto aqui do velório municipal, e eu fiquei um bom tempo, 1 ano, indo lá em Monte Sião e voltando, e logo depois eu comecei a orar ao Senhor para que o Senhor me mostrasse algo no meu coração que Ele queria que eu fizesse. Eu estava me sentindo incomodado, apenas participar, pregar uma vez lá na Monte Sião e voltar, e eu comecei a participar no Leblon com os irmãos e comecei a orar ao Senhor em relação ao Jardim Leblon. Comecei a orar, Senhor, coloca no meu coração algo que o Senhor quer que eu faça para esse lugar. E comecei a orar e o Senhor começou a tocar muito forte no meu coração em relação ao Jardim Leblon. Começou a falar comigo em relação àquele lugar. E eu comecei a orar ao Senhor e o Senhor avivou o meu coração em relação ao Jardim Leblon. E eu senti que o Senhor queria que eu trabalhasse naquele local. Não, se não para ser dirigente ou para ser o que o Senhor quisesse que eu fosse, mas eu queria trabalhar ali, que Deus tocasse o meu coração. E Deus avivou o meu coração e avivou o coração da minha mulher também para que nós fôssemos trabalhar ali. E graças a Deus nós estamos trabalhando, o trabalho está fluindo, está uma bênção. Esses irmãos são lindos, são uma bênção esses irmãos, eu amo esses irmãos. Né? É maravilhoso o trabalho ali. Muito gostoso, é uma união tremenda, é uma igreja muito comprometida. Os irmãos eles têm um grande compromisso com o Evangelho. Eu gosto demais que eles são muito maduros no Evangelho, todos esses irmãos de lá. Tá? E eu agradeço mais ainda que eu encontrei o irmão Ademar e a irmã Ana ali, no Leblon. O irmão Ademar e a irmã Ana foram meus pais, né, praticamente, desde pequenininho. Foram bênção na minha vida, eu sempre falo isso, né? Sempre falo isso. Essa igreja foi bênção na minha vida, né? Irmãos, se vocês não sabem, essa igreja vestiu e alimentou a minha família durante muitos anos, quando nós íamos para Suzano. Glória a Deus por isso. O irmão Ademar e a irmã Ana fizeram parte desse grupo, né? Graças a Deus por isso. Mas o Senhor avivou o meu coração para lá. Isso é um avivamento verdadeiro. Mas, infelizmente, as pessoas estão confundindo avivamento com bagunça. Estão confundindo avivamento com festas. Estão confundindo avivamento com emocionalismo exagerado. É isso que está acontecendo. Nós temos cultos hoje que deixaram de ser cultos e viraram shows, viraram uma coisa que eu não consigo definir. Eu estava falando com eu e minha esposa fomos a um culto, que aquele culto ele causava inveja para qualquer show aí da Anitta ou do Luan Santana, e seja o que for. Que o culto foi assim uma coisa... Né, Tatinha? Muito assim, meu Deus. Né? Dava até dor de cabeça de tantas luzes. Mas isso está acontecendo. Nada contra, eles façam como eles quiserem fazer. Mas eu creio no meu coração, que o desejo do nosso Senhor é que nós ganhemos almas. E ganhamos almas fundadas na palavra de Deus. Quando nós fugimos da palavra, quando nós deixamos de seguir aquilo que está na palavra, torna-se heresia, torna-se apostasia. Por fim, aqui, o maior problema que está acontecendo na nossa nação, por causa de tudo isso, é a aversão ao Evangelho. Muitas pessoas não querem saber do Evangelho, por causa disso tudo. Muitas pessoas estão fugindo das igrejas, muitas pessoas estão escandalizadas com as igrejas, por causa disso tudo. O resultado que nós, como igreja séria, igrejas tradicionais, igrejas históricas, estamos colhendo hoje, é a aversão ao Evangelho. Muitas pessoas não querem saber do Evangelho, por causa dessas heresias, dessas teologias erradas que estão surgindo. Infelizmente. Infelizmente. Mas o que fazer? Para finalizar, eu gostaria de, dentro da palavra aqui, dar algumas respostas para vocês, que como igreja de Jesus, que atitude nós podemos tomar quanto a isso. Como servos de Deus, pessoas sérias, pessoas que buscam realmente o crescimento da igreja, não tanto o crescimento
quantitativo, mas um crescimento de qualidade. Um crescimento que vai gerar pessoas que realmente possam ser pessoas comprometidas e sérias com o Evangelho e que deem frutos para a glória e honra do Senhor Jesus. Primeira coisa, nós temos que estar prontos para corrigir. Paulo fala isso para Timóteo. Esteja pronto para corrigir. Irmãos, nós temos que, eu disse um dia no Leblon ali para os irmãos, nós temos que ter autoridade bíblica, autoridade na palavra para corrigirmos. Nós não vamos conseguir essa autoridade se nós não estivermos firmados na palavra, em oração, buscando ao Senhor todos os dias. Irmãos, é muito difícil lutar contra diversos grupos, é muito difícil evangelizar certos tipos de pessoas que nós temos nos dias de hoje, se você não estiver firmado na palavra e em oração. É muito difícil. Porque as pessoas têm respostas para tudo, as pessoas questionam tudo. Se você não conhecer a palavra, você não vai conseguir fazer rebater, você não vai conseguir evangelizar, você não vai conseguir pregar o evangelho a essas pessoas. Então, você tem que ter autoridade para corrigir. Mas como corrigir? Quando trabalho com os irmãos lá, quando prego com os irmãos, eu falo para eles sempre, eu sempre conto essa história, eu gosto muito, que certa vez chegaram em Jesus e falaram assim, Jesus, o Senhor fala tanto do Pai, mostra-nos o Pai para que nós possamos vê-lo, já que você fala tanto dele. Aí Jesus falou assim, vocês querem ver o Pai? Olhem para mim. Vocês olhando para mim, vocês verão o Pai. E hoje, nos nossos dias, irmãos, as pessoas estão clamando pelo mundo afora. Nós queremos ver Jesus. Nós queremos enxergar Jesus. Mostra-nos Jesus. Como nós fazemos para ver Jesus? Diga o seguinte, você quer ver Jesus? Olha para mim. Você verá Jesus, porque eu e Jesus somos um. Será que nós estamos falando isso? Então, nós temos que estar prontos todo o tempo para isso. As pessoas têm que olhar para nossas vidas e ver o Cristo em nossas vidas. Porque eu e Jesus, você e Jesus, vocês são um. Através do sacrifício e da morte de Cristo, Ele nos uniu com Ele, juntamente com Deus. E a Bíblia ainda vai mais longe, fala assim, nos lugares celestiais. Ele nos elevou aos lugares celestiais, para que nós estivéssemos unidos com Ele. Então o mundo tem que olhar para nós, e tem que ver Cristo em nossas vidas. Outra coisa que Paulo chama a atenção aqui também, ele fala, vocês estejam prontos para corrigir e para repreender. Irmãos, essa repreensão que eu digo que Paulo fala aqui, não é aquela repreensão exagerada de demonologia que pregam por aí. Aquela coisa de, está repreendido, coisa que vazia, que não tem nada a ver, que os demônios olham e dão risada. Mas essa repreensão que a palavra fala aqui, é uma repreensão de consistência, é uma repreensão de apresentar a teologia correta, a teologia bíblica, aquilo que a palavra ensina, aquilo que a palavra mostra, a verdade dentro da palavra de Deus. Nós não podemos ser perfeitos, mas nós temos que ser perfeitamente habilitados para toda boa obra. É isso que Paulo fala. 2 Timóteo 5,17. Estejam perfeitamente habilitados para toda boa obra. Quando questionados, quando tentarem colocar contra a parede, esteja preparado para repreender dentro da palavra as verdades bíblicas. Nós precisamos de pessoas que estejam dispostas, no mundo de hoje, a apresentarem a palavra de Deus, para repreenderem as heresias, repreenderem as coisas erradas que estão surgindo. Porque muitas pessoas vão para o inferno, porque a igreja de Cristo hoje está deixando de cumprir o seu papel, de mostrar a verdade da palavra bíblica, a verdade da Bíblia. Infelizmente, isso está acontecendo. Por último, ele fala corrigir, repreender e exortar. O que é exortar? Exortar nada mais é do que nós apontarmos para a verdade, mostrar a verdade às pessoas, mostrar para as pessoas que a pregação do Evangelho, ela cura o coração, ela encoraja, ela nos motiva.
ela faz com que nós busquemos a permanecer na verdade de Cristo. Isso é exortar. Fazer com que as pessoas se sintam bem diante da palavra de Deus. Fazer com que as pessoas queiram permanecer vivos dentro do Evangelho de Cristo. E cabe a nós, como Igreja de Jesus, cristã, sermos plenamente evangélicos e não abrirmos mão da verdadeira teologia bíblica, da verdadeira teologia da palavra de Deus, daquilo que o Senhor nos deixou e que hoje nós lemos e entendemos como sendo verdade de Cristo. Irmãos, eu quero deixar bem claro aqui para finalizar. É claro que eu falaria muito mais tempo para vocês aqui, teria o maior prazer de ficarmos aqui 2, 3 horas falando aqui, mas teremos outras oportunidades. Mas Deus, ele pode trabalhar de diversas formas do modo como Ele quer. Eu quero deixar bem claro, se Deus quiser usar uma banda de música, Ele usa. Se Deus quiser usar uma pessoa na praça gritando, falando, Ele usa. Deus é soberano, Ele trabalha como Ele quer, do modo como Ele quer. Mas nós temos que estar bem atentos se realmente o Senhor está agindo ou se realmente isso é coisa que está contrariando a palavra de Deus. E para nós enxergarmos isso, irmãos, nos dias que nós estamos vivendo, é necessário que nós tenhamos uma vida na presença de Deus e totalmente na presença de Deus. Sermos dependentes da presença de Deus, todo o tempo. Todo o tempo, na leitura da palavra, na oração, nos jejuns, na entrega, na comunhão com os irmãos. É necessário que nós voltemos ao Senhor, que nós olhemos para Ele e procuremos saber qual o propósito dEle para nossas vidas. O que o Senhor tem preparado para nós. Muitas vezes Deus tem colocado algo no seu coração, Deus tem chamado você para algo, e talvez por causa da dureza do seu coração, você tenha brigado, lutado contra Deus, e não tem feito aquilo que Ele deseja. E, irmãos, quando nós fazemos isso, quando nós nos deixamos levar por isso, nós nos tornamos presas fáceis das heresias. Infelizmente. Infelizmente. Tem muitos crentes hoje que estão baseando as suas vidas nas palavras dos coaches. Infelizmente. O que são os coaches? Para quem não sabe, são aqueles pregadores que hoje, como eu disse no começo, só pregam aquelas mensagens que ficam amaciando o ego, né? Que ficam ali, coisas bonitas, maravilhosas. Eu poderia chegar aqui, gente, sentar aqui e ficar 1 hora falando para vocês de coisas que vocês iam sair daqui saltando. Ai, que maravilha, que coisa linda. Eu poderia fazer isso. Mas Deus, Ele nos chama muitas vezes para nós voltarmos para a palavra dEle, para aquilo que Ele quer falar. E quando nós deixamos de fazer isso, quando nós relaxamos em relação a isso, nós nos tornamos presas fáceis dessas teologias que existem por aí. Então, como eu disse no começo, o Senhor tem os seus modos de agir. Mas para o Senhor agir, é necessário que a sua igreja seja disposta. E aqui, Primeira Igreja Batista Suzano, nos seus 96 anos, até hoje vocês têm sido bênção. Deus sabe o quanto vocês têm sido bênção. Como eu disse no começo, vocês foram bênção nas nossas vidas. Nós temos uma igreja Monte Sião lá hoje, forte, trabalhando. Nós temos um bairro forte, pessoas fortes, graças à atuação dessa igreja. Foram pessoas que abriram mão, muitas vezes, de suas vidas para se dedicarem ao trabalho de lá. Sabe, são pessoas que muitas não estão aqui. Por exemplo, eu lembro muito bem do irmão Antônio Gil pregando com aquela intrepidez dele. Eu lembro do irmão Zico tocando a sua acordeon, né? Eu lembro do irmão Oséias, chegava com o acordeon nas costas e tocava. O irmão Oséias foi há pouco tempo, né, morar com Jesus. Eu lembro do irmão Antônio Apanavice. O irmão Antônio Apanavice chegava com um carro cheio de coisa, de roupa, de alimentos, na minha casa ali, e nós tínhamos um quintal ali, um quintal barro, era barro puro, barro vermelho o bairro, e os irmãos chegavam com seus carros, entravam naquele barro, às vezes atolavam, o carro descia, todo mundo empurrava e fazia o culto ali. E tantos outros irmãos, que eu nem vou citar o nome, que seria injusto, né? Eu cresci, eu devo muito ao que eu aprendi aqui com os irmãos, né? Eu me lembro muito bem no nosso departamento de adolescentes, com a Geni, com o Sérgio, né? O Sérgio tocando violão e a Geni ensinando, era muito bacana, né? Inclusive o Sérgio foi uma benção. O Sérgio, ele dava consulta gratuita para o pessoal lá da igreja, aos domingos. Aí quando sabia que o doutor Sérgio ia na congregação, todo mundo corria para
para querer consultar com ele, ele atendia prontamente as pessoas. São coisas que eu me lembro e que a igreja fez. E que ficou marcado. Esse homem está aqui hoje por causa disso. É isso que nós precisamos entender como igreja. Os frutos que você gera para o futuro. Aquilo que você faz hoje, dentro da palavra, no futuro você verá os frutos da palavra que foram gerados por sua causa. Então, irmãos, que Deus abençoe a vida de vocês e que nós estejamos atentos cada vez mais para o ensino da palavra, para a oração. Que nós estejamos atentos a entender as verdades de Cristo e a professar essas verdades. Que Deus abençoe a vida de vocês e eu agradeço por essa oportunidade, tá? E que estejam orando pelo Jardim Leblon. Se puderem nos ajudar, nos visitar, estejam indo lá também, né? Eu creio que será a bênção também e nós estaremos ali prontos para recebê-las. Amém?